Quero falar sobre a importância da paternidade. Eu tenho um pequeno canal lá no YouTube, meu canal é Vanderlei Andrade, Palavra de Esperança. Você pode se inscrever lá no canal e compartilhar esse vídeo. Na quinta-feira nós tivemos um culto muito diferente, foi bem interessante, nosso culto de quinta-feira. O culto foi uma bênção. E o vídeo já está lá também, no nosso canal. Eu falei sobre a força da fraqueza. Olha, eu gostei muito. Gostei muito. Você vai ser edificado com esse vídeo, a força da fraqueza. Já está no canal, tá bom? E nessa manhã eu quero compartilhar com vocês a importância da paternidade. E o texto que eu quero usar como base está lá em Mateus capítulo 1, versículo 18 a 21. Geralmente a gente usa esse texto para dar ênfase ao Natal, ao nascimento de Jesus, mas eu quero falar exclusivamente sobre um tema nesse texto que me salta aos olhos e eu quero compartilhar com você o que eu aprendo com a paternidade de José, que se tornou pai adotivo de Jesus, né? Quero falar sobre a importância da paternidade e da adoção que nós recebemos em Cristo. Por causa de Cristo, Deus nos adotou. E vamos falar um pouco sobre esse tema. Vamos ler o texto? Mateus 1, 18 a 21. Se você tem uma Bíblia, pode abri-la. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mãe, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Eu quero ler até aí e eu quero dar ênfase nessa questão da paternidade de José para Jesus. Eu não sei se você conhece bem a história da sua paternidade, eu espero que sim. Eu tenho um exemplo de adoção da minha família e filho adotivo até 1988 tinha direitos e privilégios limitados. A nova Constituição foi que ajudou e ampliou e colocou então o direito do filho adotivo igual ao filho natural. E foi exatamente isso que Deus em Cristo fez por nós. Mas na história de José, eu quando olho para José, eu observo que a situação de José foi muito complicada. O texto diz que Maria estava desposada de Jesus. A ideia aqui é que eles estavam noivos. Não havia ainda concretizado o casamento. No contexto judaico, uma família apresentava sua filha ao rapaz que desejava que se casasse com ela e ele assumia um compromisso diante dos pais dela e aquele compromisso era assinado um contrato. E ele estava dizendo naquele dia, que a gente chama hoje de noivado, que ele estava se comprometendo a casar-se com aquela menina, aquela jovem. E foi o que aconteceu com José. Ele não havia casado ainda, por isso que o texto diz que ele intentou deixá-la secretamente, porque José sabia que Maria era uma jovem de família, gente que era importante no contexto familiar e ele não queria defamá-la. Então eu vejo José amando Maria, respeitando Maria, mas aí vem o detalhe que causou espanto em José, porque o anjo precisou aparecer a José e dizer: José, não temas, o que está sendo gerado de Maria do Espírito Santo, você vai ser o pai desta criança. E José podia escolher adotar ou não adotar. Há um contexto na cultura romana, e aí quando a gente vai falar de adoção a gente vai lembrar de Paulo em Romanos, nós vamos chegar lá nesse texto daqui a pouco. No contexto romano, a adoção era algo bem interessante e até hoje isso vale. A adoção é uma escolha. Você não é obrigado a adotar ninguém. Eu não sei se aqui tem algum filho adotado. Provavelmente você que está me ouvindo agora
tem essa história da adoção. Quero dizer para você que o filho adotado, ele é amado duas vezes. Ele é amado porque ele escolheu, a pessoa escolheu adotar aquela criança, aquela pessoa. E ele é amado pela responsabilidade que ele tem agora de gerar a afeição, o amor, o carinho a essa criança que ele adotou. Quando a gente olha para Mateus 1:20, e aí eu quero que você volte os olhos lá para o texto, a gente vai perceber o contexto em que José está vivendo. Eu, quando olho para o texto, eu penso que a situação de José era embaraçosa, irmãos. Ele podia rejeitar a adoção. Ele podia ter dito, olha, não dá para continuar nosso relacionamento, porque o que vão dizer de mim? José não esteve preocupado com a reputação dele. José entendeu que era plano de Deus. Eu não estou entendendo bem tudo isso, Senhor, mas se o anjo me apareceu e disse que o que está sendo gerado nele é do Senhor, então eu vou assumir essa responsabilidade. Eu percebo essa decisão em José. Olha o versículo 20. Enquanto ponderava, o que é ponderar? Avaliar, questionar, refletir. Irmãos, é uma decisão muito séria. Não é uma decisão simples. E aí, o que subiu à minha mente enquanto eu pensava nesse tema? Nós, geralmente, quando lemos esse texto, lemos no final do ano para dar ênfase ao Natal de Cristo, e não tem nada errado, mas nós damos ênfase a Maria. E eu quero lembrar que Maria, ela é chamada de bem-aventurada nesse texto, não porque ela não é pecadora. Temos duas Marias aqui, né? Não porque ela não é pecadora, ela é bem-aventurada, e a palavra bem-aventurada é mais do que felicíssima. E é assim que ela se sente, logo após o cântico que ela entoa, sabendo que ela foi escolhida, privilégio dela. Ela não escolheu, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Mas isso não quer dizer que Maria não era pecadora. Deus agraciou ela com a alegria, a felicidade e o privilégio de se tornar mãe de Jesus. Mas a gente quase não fala de José. A situação de Maria é um pouco embaraçosa porque ela não estava casada, isso era no contexto embaraçoso. Mas a de José é um pouco mais embaraçosa. Imagina a situação da sociedade em torno, o burburinho que não foi na vila onde eles moravam. Ih, Maria está grávida, vocês estão sabendo? Ih, ele não casou ainda. Eu imagino que foi a notícia de meses naquela cidade. Mas José manteve-se firme. Eu vejo em José um caráter de um homem justo. Olha o que o texto diz. Enquanto ponderava nestas coisas, versículo 20, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi. E aqui nós vemos algo interessante, né? Jesus entrando na genealogia de Davi, como estava profetizado que Jesus seria da raiz de Judá, de Jessé. Aí vem a história da genealogia, as profecias se cumprindo na vida de Jesus, porque ele precisava estar nessa genealogia. Maria também é da tribo de Judá, vem da mesma genealogia, mas a mulher não era contada nesse contexto. A importância da paternidade aqui, irmãos, é decisiva para que Jesus pudesse entrar na genealogia correta e assim as profecias se cumprirem exatamente como estava profetizado em Isaías. E aí o texto continua. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho. Então ele já sabia, vou ser pai de um homem, de um menino, um filho. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O privilégio de José, o compromisso que ele está assumindo, não é um compromisso simples, por isso ele pondera. Eu gosto de pensar nos temperamentos, e eu acho que José não era sanguíneo. Porque um sanguíneo não ia nem pensar, ia comemorar, fazer festa, ia adotar e acabou. José, ele pondera, ele avalia. Será que isso vai ser bom para mim? Será que isso é de Deus realmente? Quando o anjo aparece para ele, eu entendo que José aquieta a alma, ele sossega e ele então aceita o plano de Deus para a vida dele e para a vida da sua família que estava sendo constituída com Maria. Pensando em profecias e pensando no contexto bíblico, o tema da paternidade está em toda a Bíblia. E eu falei antes de alguns de vocês chegarem que o conceito de entendermos e ganharmos consciência que nós somos filhos de Deus faz toda a diferença para crermos no Evangelho de Cristo. Se eu não entendo a paternidade de Deus em me receber como filho e me adotar, e agora eu sou co-herdeiro com Cristo, Jesus é nosso irmão mais velho,
Isso muda toda a história. Eu não sou um bastardo, eu não sou um inimigo de Deus. Em Cristo, na cruz, eu me tornei filho de Deus, co-herdeiro com Ele. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Essa expressão em Paulo é muito bonita. Mas eu quero ir com você na primeira citação, que está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Vamos lá? Gênesis 3, versículo 15. Gostaria que quem achasse lesse bem alto para nós daqui a pouco. Deixa o pessoal achar. Gênesis 3, versículo 15. Esse texto na teologia é chamado de proto-evangelho, porque é a primeira vez que o evangelho é citado na Bíblia. O plano de salvação é citado na Bíblia. E aí, daqui a pouco nós vamos a Gálatas, vamos em Romanos também, mas é necessário compreendermos o quanto a Bíblia é correta e fidedigna e perfeita nas suas profecias. Como está escrito lá, Gênesis 3,15? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Maria sempre fez parte dos planos de Deus. Uma mulher sempre fez parte do plano de Deus. Deus podia gerar Jesus do nada? Podia, mas isso não teria legalidade, isso não seria suficiente para cumprir os propósitos do decreto de Deus. Haveria uma falha no plano de Deus se Jesus simplesmente surgisse no mundo, na humanidade. De onde surgiu, como seria, qual seria o DNA dessa pessoa? Jesus não é um fantasma. Jesus não era uma pessoa só espiritual. Jesus era de carne e osso. É a primeira vez que o evangelho é anunciado, é lá em Gênesis. O proto-evangelho, a primeira palavra que aponta para o sacrifício de Cristo. Deus sempre teve esse plano, gerar Jesus de uma mulher. Por isso que Maria é chamada de bem-aventurada. Mais do que felicíssima. Não tem uma palavra no português para explicar a palavra bem-aventurado. Nós estamos estudando, acabamos de estudar as bem-aventuranças. Aí no canal tem uma série de mensagens sobre as bem-aventuranças. Amanhã devo terminar a última bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por amor do meu nome. Mateus 5:11, se não me engano. 10 a 12 é o texto que vamos estudar. Então, querido, o evangelho em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15, aponta para a história de que José deveria casar-se com Maria e que José seria o pai adotivo de Jesus. A adoção é o privilégio mais alto. Eu quero voltar com você no texto de Mateus capítulo 1:16, fica lá aberto, nós vamos olhar para o versículo 16 e nós vamos observar mais um detalhe nesse texto. Pode ler, quem achou. Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Nós temos aqui em Mateus a genealogia de Jesus passando por José, que é o seu pai adotivo. Um detalhe importante, por que a profecia ela não erra e por que José precisava entrar no contexto para dar legalidade ao nascimento de Jesus. A adoção por parte de José como pai de Jesus, ela foi legal e necessária, porque ele adota, é porque ele assume a paternidade, é que Jesus pode entrar na genealogia de Jesus. Lucas já vai tratar da genealogia de Maria, porque Lucas já aponta com outro objetivo. Mateus tem o objetivo de trazer o evangelho aos judeus, então ele fala da genealogia de Jesus envolvendo José, a partir de José. Por isso o versículo 16 diz que Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então a genealogia de Jesus envolve José. José precisava entrar nessa história. Quando a gente olha para o versículo 23, vamos para Lucas agora, Lucas 3, 23, nós vamos ver a genealogia da família de Jesus agora por Maria. E é interessante o cuidado que a Bíblia teve, né, irmãos? A gente às vezes não dá muita atenção à genealogia na Bíblia, né? Tem vários textos, principalmente no Antigo Testamento, de genealogias infindáveis. A gente vai lendo e parece que não acaba, é tanto nome esquisito. E tem lista lá de nomes, se você quiser colocar nome do seu filho, a Bíblia tem um monte de nomes assim. Mas em Lucas 3, nós temos narrado a genealogia de Jesus a partir de Maria. E a gente vai observar
em Lucas 3:23. Gostaria que alguém lesse para mim Lucas 3:23. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou seu ministério. Ele era, como se dizia, filho de José, filho de Eli. Muito bem. Por que esse versículo é importante? Na minha tradução diz assim: ora, tinha José cerca de 30 anos ao começar o seu ministério, era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Por que como se cuidava? Porque ele não é filho natural de José. Então a Bíblia teve todo esse cuidado. Lucas, como médico, o que escreve o Evangelho de Lucas, ele tem essa preocupação de não ferir a realidade e a verdade bíblica. Lucas fica fidedigno à história. Então ele cuidava ser, a expressão aqui é como se fosse, porque ele adotou, então ele é pai. Eu tenho uma irmã adotiva. Eu não digo para as pessoas que essa aqui é minha irmã adotiva. Não, essa aqui é minha irmã. Ela tem meu sobrenome, meu nome. Nós vivemos juntos, amamos um ao outro. Você também tem um irmão adotivo? Não, você não fica, você apresenta, esse aqui é meu filho adotivo. Não, esse aqui é meu filho. É assim que José recebe Jesus, irmãos. Isso tem uma importância porque você sabe que José era carpinteiro. Jesus aprendeu a profissão de carpinteiro. Então, José impregnou no caráter de Jesus um homem firme, um homem decidido. Jesus não se tornou esse homem firme, amoroso e gracioso, mas muito firme, porque ele simplesmente é filho de Deus. Não, ele aprendeu isso na paternidade. Pai, você tem uma importância quase que imensurável na vida do seu filho. Os pais nunca vão acertar 100%. Nunca vamos acertar 100%. Se a gente pudesse voltar lá atrás e pudéssemos corrigir algumas atitudes, né, que nós tomamos que foram erradas. Às vezes no zelo, a gente queria, preocupado em dar o melhor para os nossos filhos, nós às vezes falhamos. Não era para ter feito daquele jeito, mas a falta do cuidado, às vezes, até a falta do treinamento. E aí eu quero reforçar isso para você que vai ser pai, você que está buscando a paternidade. Prepare-se para a paternidade. É um dos papéis mais importantes e eu arrisco dizer, está faltando pai de verdade nessa sociedade. A nossa sociedade carece de pais bíblicos, cheios do Espírito, pais que peçam perdão, pais que reconheçam, errei filho, me perdoa, mas eu te amo. Eu acho que esse cuidado a Bíblia teve. Por isso que quando a Bíblia nos diz em Lucas 3:23 que Jesus era da idade de 30 anos, e aqui tem algo que eu quero compartilhar com você. Por que 30 anos? Você já ouviu isso, talvez, de mim, mas 30 anos é a maior idade para o judeu. Jesus não teria autoridade, Jesus seria proibido de falar. Você lembra quando ele vai ao templo pela primeira vez com 12 anos? Ele fica lá discutindo com os sacerdotes, o sumo sacerdote, e Maria volta. Cadê-me Jesus? Jesus não veio. Gente, onde é que está Jesus? Ele tinha só 12 anos. E aí voltam e ele está lá discutindo com as autoridades judaicas. E aí, ali, não era hora dele se manifestar, mas ele já estava sendo treinado para a missão que ele tinha. Mas agora, aos 30 anos, ele começa o seu ministério. Um ministério de 3 anos e meio, talvez, 3 anos e meio. Há uma dúvida sobre esse tempo, mas o fato é que Jesus, quando ganhou a maior idade, ele então vai e começa a operar os seus milagres, o seu ministério começa. Eu amo o texto de João capítulo 2, quando Jesus vai multiplicar o primeiro milagre, transformar a água em vinho e multiplicar, né, naquela festa a água em vinho. Ele não só transformou a água em vinho, mas como multiplicou, né? E aí o mestre Sala disse, todo mundo serve primeiro o melhor vinho, depois qualquer um. Vocês guardaram o melhor para o final da festa. Onde Jesus está, o final é sempre feliz. A família que Jesus está, o pai que anda com Jesus, vai ter o privilégio de ver seus filhos na presença de Deus. Aguarde, se você fizer o dever de casa, se você procurar ser fiel a Deus e aos princípios bíblicos, você fará da sua família uma família, um lar, onde Deus será presente e você vai ser uma bênção na vida dos seus filhos. Quando a gente olha para esse texto de Lucas 3:23, a gente olha que
e o texto está apontando, Lucas tem esse cuidado de apontar para Maria. Porque essa genealogia aqui de Jesus em Lucas aponta para Maria e não para Jesus. E aí você entende isso porque Mateus, a ênfase do Espírito Santo é levar o evangelho para os judeus, então uma genealogia baseada em José era decisivo, era importante, porque o público-alvo são judeus. Lucas já não tem o público-alvo os judeus. Então, Lucas fala para os gentios de uma maneira geral. Então, ele dá ênfase a Maria. E aí a história se fecha. Jesus e Maria, que tiveram o privilégio de serem pais de Jesus. E aí, querido, nós vamos para o que eu julgo ser a parte mais importante desse texto, desse tema que nós estamos estudando, a importância da paternidade. Quais são as bases bíblicas para a adoção? Porque a gente não fala tanto da adoção e eu penso que a gente, como igreja, precisava falar mais da adoção. A gente precisava dar mais valor à adoção. A adoção, ela, em certo ponto, na nossa sociedade brasileira, a adoção ela é um assunto meio, sabe, que não rola bem. Por exemplo, quando você quer zoar o seu irmão mais novo, você fala para ele que ele é adotivo. Isso torna insegurança. Mas como assim eu sou adotivo? Você já pensou alguma vez que você foi filho adotivo? Eu acho que todo mundo já pensou, né? Adolescência, ou crise e adolescência. Na minha adolescência eu pensei, não, eu não sou filho do meu pai e da minha mãe, não. Meu pai trata muito melhor meu irmão. Ele é que é filho de verdade, eu não sou. Não é possível. Você teve essa crise? E a impressão que dá, e venderam essa ideia para nós, adoção é coisa ruim. Não. Adoção é coisa maravilhosa, porque a adoção foi o ato de Deus para mim e para você, para nos salvar, querido. E é isso que eu quero ver com você em alguns textos. Não dá para ler todos os textos, mas eu quero ler alguns textos que mostram que a adoção é um grande privilégio. Se não fosse a adoção, nós estaríamos perdidos. Deus nos adotou, nós somos filho dele, você não é bastardo. Você é filho por adoção. E aí, nós vamos olhar alguns textos. Vamos lá? O primeiro texto que eu quero ler com você é Efésios 1:5. Depois nós vamos para Romanos 8, 14 e 16 e vamos fechar com Gálatas 4, de 1 a 7. Esses três textos e a gente conclui. Efésios 1:5. Pode abrir sua Bíblia. Imagine se José, naquele momento de dúvida, se ele acusasse Maria, ela seria morta pela lei. Olha o nosso prejuízo. Olha o prejuízo. Ele amava Maria. Interessante, né? E se ela morre, Jesus morre. Pois é. Ele era justo, ele deu ouvido à voz do Espírito. É o nosso caso, ouvir a voz de Deus. Pode ler para mim Efésios 1:5, irmãos? Pode ler, quem achou? E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Amém. Adoção aparece aí na sua Bíblia? Adotados. Adotados. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos. Eu gosto muito desse livro aqui, não estou ganhando nada para falar dele. Conhecimento de Deus. A irmã Elaine me presenteou com esse livro. Ela não tem noção de quanto ela me abençoou. Depois da Bíblia, esse é o melhor livro que eu já li. Eu recomendo, eu insisto com você, leia esse livro. Leia esse livro. O capítulo Conhecimento de Deus. O capítulo 19, eu acho, o capítulo que fala sobre Filho de Deus, na página 250, capítulo 19 desse livro, o autor J.I. Packer, ele diz o seguinte citando um outro autor, ele falando sobre a diferença, eu quero enfatizar a questão da doutrina da salvação, especificamente na questão da justificação e da adoção. Você já ouviu eu falar sobre isso? Justificado pode ir, perdoado pode vir, adotado senta à mesa para comer com o Papai do Céu, para comer com Jesus. Nós vamos sentar na mesa lá no céu. Nós fomos adotados. A grande ceia da bodas do Cordeiro. Eu estarei lá, você estará lá, porque fomos adotados. Então, repete comigo. Justificado pode ir. Perdoado
pode vir. Adotado, senta à mesa. Foi o que Davi fez com Mefibosete. Mefibosete achou que ia morrer quando foi chamado. Mefibosete era o descendente de Saul. Recebeu a notícia que foi chamado para ir à casa do rei. Ele era paralítico, ele não podia andar, alguém levou ele. Ele era aleijado, talvez andasse mancando, não sei. Mas ele chega na casa de Davi dizendo, acho que agora eu vou morrer. Se despediu da família, penso eu, né? O rei Davi está me chamando, ele vai acertar as contas com a gente, porque nosso pai Saul perseguiu ele e agora eu estou indo pro fim. Não sei o que vai ser. Ele é o rei, ele manda. E aí quando ele chega, a graça se estende a ele. Davi adota. Diz, a partir de agora você come comigo na minha mesa. Irmãos, ele não foi tratado como escravo. Ele não foi tratado como escravo. Ele foi tratado como alguém da família. Foi exatamente isso que Deus fez comigo e com você quando enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Eu me emociono com essa história. Mas eu quero ler para você a parte desse livro que fala sobre essa questão da justificação, para a gente entender o conceito e o peso que isso tem. De acordo com as Escrituras, o perdão, a aceitação e a adoção são privilégios distintos, um surgindo do outro na ordem que foram citados. Ao passo que os dois primeiros, perdão e aceitação, pertencem propriamente à justificação do pecador, por estarem os dois fundamentados na mesma relação, a de governante e súdito. Então, a justificação tem a ver com um governante, que é a autoridade, falando com um súdito, um escravo. Então, note a diferença que tem da justificação para a adoção. O terceiro, a adoção, é radicalmente distinto deles por estar fundamentado no relacionamento mais chegado, mais suave e mais duradouro que há entre pai e filho. Há uma manifesta diferença entre a posição de um servo, um escravo e de um amigo, e também entre a de um servo e de um filho. Uma intimidade mais chegada e mais envolvente que existe entre o Senhor e o servo prevalece entre Cristo e seu povo. E aí, João 15, versículo 15, se você quiser abrir sua Bíblia, são palavras de Jesus, ele diz: já não chamo vocês de servo, mas sim de amigos, porque o servo não sabe o que diz seu Senhor. Leia para mim João 15, 15. Aqui não está o texto completo. Alguém achou aí? João 15, 15, pode ler. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Amém. E aí, querido, você percebe a diferença? A linguagem da justificação, ela aponta para a questão jurídica. É um governante, é um poder, é uma autoridade. Mal comparando, seria a gente estar sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ali nós estamos na mão de homens. Vai prevalecer a lei. E a ideia é que a lei ali é cega. Não vou questionar isso, né? Mas a ideia é essa, que a justiça é cega, ela não tem lados, ela não escolhe lados. A justificação tem esse poder de nos justificar. Jesus nos justificou morrendo na cruz do Calvário, mas o ponto alto da doutrina da salvação está na adoção, porque Jesus não apenas perdoou e liquidou nossos pecados. Justificado, pode ir. Perdoado, pode vir. Jesus foi além. O amor e o relacionamento que Deus quer ter comigo e com você é de filho. Por isso a adoção é o ponto mais alto, porque a adoção envolve escolha. E aí eu quero caminhar para mais um texto com você. Romanos 8. Vem comigo. Romanos 8, 14 a 16. Vou ler o texto, tá bom? Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Note esse detalhe do versículo 15. Paulo entendia da lei romana. Paulo entendia o que era ser um escravo. Aliás, quando ele escreve Romanos, o número de escravos que existia em Roma era maciço. Havia muitos escravos. Então, quando Paulo vai escrever Romanos, e isso é uma dica para você estudar Romanos,
Como é que Paulo se apresenta em Romanos? Leia para mim, capítulo 1, versículo 1. Como que ele se apresenta? Apóstolo? Mestre dos mestres? Doutor? Fariseu? Filho de hebreu? Como é que ele se apresenta? Paulo, escravo do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, olha, eu sou escravo, então ele se iguala à parte mais humilde da sociedade, mais desvalorizada, mas ele diz, eu tenho um dono, eu sou escravo, mas sou escravo do Senhor, não sou escravo de César, eu sou escravo do Senhor Jesus. Paulo, servo, ele desce e aí ele se apresenta. Por isso que a carta de Romanos é uma carta linda para ser estudada. Depois de Sermão do Monte, a carta de Paulo aos Romanos precisa ser dissecada se você quiser se tornar um crente maduro, um crente convicto da salvação em Cristo. Não deixe de estudar Romanos. É uma carta excelente para fortalecer. O fundamento da fé está em Romanos. Você precisa conhecer. Quando a gente olha para Romanos 8, 14 a 16, a gente vai perceber que nós não somos escravos. Esquece. Você nunca mais vai viver debaixo da escravidão do pecado. Nós vamos pecar acidentalmente. Quem nasceu de novo é nova criatura. O pecado não vai mais te escravizar. Você tem outro Senhor. O Senhor chama-se Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus por adoção. Quem está em Cristo, nova criatura é. Ponto. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Esse é o assunto que pregamos, querido. Esse é o evangelho que nós cremos. O evangelho que nos restitui a alegria e nos torna filhos de Deus. E é isso que a gente quer pontuar. Há mais um texto que eu quero olhar com você, que está lá em Gálatas, capítulo 4, carta de Paulo também aos Gálatas. Nós vamos ler de 1 a 7. Enquanto você procura o texto, lembre-se disso. A base da adoção é amor. A base da adoção é escolha, e Deus escolheu ser nosso Pai. A adoção é uma decisão, a adoção é uma escolha, e eu e você fomos escolhidos e adotados para nos tornarmos filhos de Deus. Vamos para Gálatas, o nosso último texto de hoje, capítulo 4, de 1 a 7. Eu quero encerrar com esse texto. Eu creio que ele vai nos ajudar bastante a entendermos a paternidade e a adoção, o privilégio que nós temos de sermos filhos de Deus. Gálatas 4, de 1 a 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos a rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Olha Maria aqui de novo no plano de Deus. Nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Irmãos, que maravilha! Eu não posso agora dissecar esse texto. Nós já estudamos esta linda carta dos Gálatas, e a qualquer hora a gente vai estudar de novo, porque é uma carta também que complementa o fundamento da fé de Romanos, né? Romanos e Gálatas são quase que continuidade dentro da questão da doutrinária da nossa fé. E aí eu encerro com você duas frases que eu tirei desse livro que eu quero ler para você. Pai é o nome cristão para Deus na Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Lembra de Jesus lá no Sermão do Monte? Mateus 6. Vamos lá olhar esse texto? Mateus 6. Eu não posso deixar de ler esse texto. Eu falei que não ia ler mais, esse texto é muito importante. Por favor, me dê mais um minuto de seu tempo precioso. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus 6, no Sermão do Monte. E nós estamos estudando o Sermão do Monte aqui na igreja, né? Você sabe que o capítulo 6, a palavra Pai aparece diversas vezes, porque Jesus olha para Deus e pontua. A nomenclatura mais alta, o nome mais alto que Jesus dá a Deus é Pai. Jesus faz questão de lembrar que Deus é nosso Pai.
E olha o que ele diz, versículo 32. 31, perdão. Versículo 31. 6:31. Vou ler. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. A ênfase de Pai, depois você lê o capítulo 6 e conta aí quantas vezes Jesus menciona. No capítulo 5 também ele menciona várias vezes. Nós fizemos esse exercício quando estudamos capítulo 5 de Mateus. Então, querido, Pai é o nome cristão para Deus na Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Se você quiser fazer esse exercício, procure os versículos na Bíblia onde aparece a palavra Pai com P maiúsculo, referindo-se a Deus. São diversos versículos. E o último pensamento que eu quero deixar para você é a resposta desse livro também. O que é ser cristão? Se você pudesse definir, o que é ser cristão? A definição que John Piper dá nesse livro é: a melhor resposta que conheço é que o cristão é alguém que tem Deus como Pai. E aí, João 15:15, que já foi lido aqui, é o texto que serve de referência para nós. Vamos ler novamente para a gente memorizar o texto. João 15, versículo 15. O que é ser cristão? Resposta, João 15:15. A melhor resposta que conheço é que o cristão é alguém que tem Deus como Pai. Querido, você não pode sair daqui com essa dúvida. Se você está salvo em Cristo, você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você tem Ele como Pai. Não é um Pai terreno, é um Pai celeste. É um Pai que te ama indiscriminadamente, eternamente. É um amor perfeito. João 15:15, eu não sei quem leu, mas eu vou ler agora para você. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Deus me deu o privilégio de ser pai de 2 filhos, 2 homens, não são mais crianças. E eu tenho o privilégio de dizer para vocês, eu sou amigo dos meus filhos. Deus é meu amigo. Você precisa ser amigo do seu filho. Essa característica não pode ser deixada de lado. Um amigo compartilha, um amigo abre coração. Você não fica com cerimônia, você não fica cheio de dedos quando vai falar com um amigo. Quando você está triste, o amigo sabe que você está triste, porque ele conhece você. Quando você está alegre, o amigo sabe que você está alegre. E aí ele vai perguntar, o que aconteceu? Viu o passarinho verde hoje? É porque o amigo conhece o seu amigo. Deus é seu grande amigo. Jesus se tornou o nosso amigo e Ele quer ser o nosso amigo eternamente. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, não saia daqui sem decidir isso hoje. Todos somos criatura de Deus. Ele nos criou. João capítulo 1, versículo 12, João explica a saber quem são os filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Você precisa crer e confessar. Crer com o coração e confessar com a boca. Romanos vai dizer isso. Quem crê não está condenado. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Deus abençoe sua vida. Eu quero lembrar a você que você tem um Pai, e um Pai perfeito, um Pai amoroso, um Pai que, mesmo quando nós o entristecemos por causa de nossos pecados, Ele continua amando e cuidando de nós e de braços abertos nos espera, como esperava o pai do filho pródigo lá na parábola de Lucas 15. O pai nunca saiu daquela varanda porque ele tinha uma certeza: ele é meu filho e o filho volta. O filho sempre volta. Então talvez você esteja longe do filho, não sei, por alguma circunstância, porque falta perdão, quebrou relacionamento. Prepara o seu coração para a volta. A volta é a reconciliação e Deus em Cristo nos reconciliou com Ele. Essa reconciliação, ela é favorável, ela é abençoadora, é ela que nos torna filhos adotivos do Pai Celeste. Então você vai sair daqui nessa manhã lembrando e sabendo: eu sou filho adotivo, e você vai olhar a adoção como um privilégio, não como algo estranho, porque se não fosse adoção,
nós estaremos perdidos eternamente. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Feliz Dia dos Pais.